Bonfire Podcast, a sua fonte de notícias sobre games. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bonfire Podcast, a sua fonte semanal de notícias dos principais acontecimentos do mundo dos games. Esse é nosso bate-papo número 2, hoje é dia 20 de janeiro de 2025. Eu sou o Diego, estou aqui com o meu co-host bigodudo, Cauê Bonite, e nosso mestre das curiosidades e informações desnecessárias, Daniel Finamoro. E hoje a gente vai falar sobre o recente anunciado Nintendo Switch 2, Ubisoft, Destiny 2, Marvel Rivals, uma prisão no Japão envolvendo um console e os cancelamentos de jogos da Sony. E antes de a gente ir para o nosso primeiro bloco, eu queria fazer um pedido para você, ouvinte. A gente teve uma recepção muito boa no nosso primeiro episódio e a gente gostaria que vocês compartilhassem com quem gosta de videogames assim como a gente. Compartilhe o podcast da Bonfire pra gente alcançar ainda mais ouvintes e o nosso conteúdo continuar com essa qualidade. Cauezão, na semana passada a gente começou o programa com a notícia do suposto vazamento do Switch 2, que a Nintendo acabou desmentindo, mas não muito. Parece que esse era um vazamento oficial, não é isso? Será que dá pra fazer aí um vazamento oficial? Cauê, explica pra gente o que aconteceu nessa semana extremamente turbulenta sobre a Nintendo. Boa noite, Diego. Boa noite, Finamor. Boa noite, ouvinte aqui da Bonfire. Então, Diego, eu acho que a CES 2025 oficializou mesmo o termo vazamento oficial, porque o Switch 2 era mesmo igualzinho ao que foi mostrado lá pela Genki na semana passada. E não só isso, praticamente todos os vazamentos estavam certos. A Nintendo meio que foi forçada a anunciar o console essa semana por conta desses vazamentos através de um trailer que foi um grande assunto aí da semana. Exatamente. E pro ouvinte que já tá ligado, já viu lá no site da Bonfire, mas pra você que não conseguiu dar um pulinho lá, olha só, o Switch foi anunciado e ele trouxe aí uma aparência nova, com tons mais modernos, com alguns sulcos, assim, deixando ele talvez mais ergonômico, um pouquinho mais descolado também, fugindo um pouco daquela aparência mais infantil e indo pra uma outra direção. Então nisso eles apresentaram uma tela um pouco maior, como eu comentei, mas também Joy-Cons, né, que são ali os controles do Switch maiores também, agora com encaixe magnético em vez de um encaixe de trilho e possivelmente funcionando aí como um mouse. Isso não ficou muito claro no trailer, né? Pode ser apenas uma jogada ali do marketing, mas, né, tendências aí que ele funcione desta forma. Então ele perde um pouco daquele visual mais colorido, trazendo tons mais sóbrios, de preto, de cinza, mas tem alguns detalhezinhos ali, principalmente no joystick, que ainda preserva um pouco daquela cor azul e vermelha. No vídeo também foi exibido um gameplay de Mario Kart, mas é um Mario Kart que a gente ainda não conhece, talvez aí um futuro anúncio que logo a Nintendo pode estar mostrando pra gente. E nesse Mario Kart mostrou-se ali uma pista com uma possibilidade de diversos jogadores, diferente do Mario Kart 8 que a gente tem hoje. Então talvez dando a indicar aí que o console tem um poder de processamento maior, que é o esperado, né, mas que consiga dar conta de vários e vários jogadores ao mesmo tempo. Uma boa notícia pros donos do Nintendo Switch atual é que o console vai vir com retrocompatibilidade, pelo menos em alguns títulos, tá? Então se você tem o seu joguinho aí no Switch hoje, você vai poder levar alguns deles para o Switch 2. A Nintendo ainda não listou quais jogos serão, mas a gente espera que seja a maioria. Algumas informações ficaram a desejar, né? Como a gente comentou aí, foi um trailer meio que de última hora, então a gente não tem uma data oficial de lançamento, a gente não tem o preço também, e as especificações do console, que é o que a gente quer ver, né? O quão mais potente ele vai ser comparado com o seu antecessor. A gente espera ver as especificações técnicas e outras informações como essa na Nintendo Direct, que vai acontecer no dia 2 de abril de 2025, e pode ficar tranquilo que a Bonfire aqui vai cobrir todos os detalhes. E, Diego, falando um pouquinho de software, né, e não tanto do hardware, ou seja, falando dos joguinhos, existe uma expectativa muito bacana da gente ter aí um line-up de lançamento bem robusto por parte do Nintendo Switch 2. Já que tem alguns jogos que já estão até anunciados há muito tempo e a gente não viu nada ainda, como o Metroid Prime 4, por exemplo, e tem outros jogos muito esperados que já foram aí lançados, as suas últimas versões, há muito tempo, como é o caso de um Super Mario 3D, com todo o investimento que essa franquia merece. Então a gente sabe aí do Mario Kart, uma versão atualizada aí do jogo, que talvez se chame Mario Kart 9, tem gente que especula que possa ser aí um remake do Mario Kart original, porque tem aí um redesign dos personagens interessante que levantou essa suspeita, mas a gente pode esperar um lineup bem grande com várias franquias aí, como Star Fox, como Kirby, como Animal Crossing, tudo aí vindo de uma vez, e quem sabe aí o lançamento do Switch 2 seja realmente muito impactante, sem falar dos third parties também, que é uma expectativa aí de todo nintendista, né?
E, cara, eu espero que diferente do Nintendo Switch, que basicamente herdou vários jogos do Wii U, como o Zelda, o Mario, que já estavam prontos e a gente só pegou uma versão um pouquinho melhor. Espero que pro Nintendo Switch 2, né, a gente venha com um line-up de jogos novos, tá? Então aí, realmente, talvez lancem para o Switch, mas que tenham um lançamento aí concomitante com o Switch 2. Dito isso, quero um remake de Ocarina of Time. Obrigado. Boa noite, Diegão. Boa noite, Cauê, Bigodinho Pomposo. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha. E eu quero aproveitar aqui que o Diego tá todo feliz falando da Nintendo, já que ele é um fã da empresa desde quando ela foi fundada, lá em 1930, quando ele ainda era um jovem garoto. E trazer uma notícia aqui que se a moda pegar no Brasil, vai faltar presídio pra colocar todo mundo, hein? No Japão, rolou a primeira prisão da história por causa de venda de Nintendo Switch desbloqueado. Um cara chamado Fumihiro Otobi, de 58 anos, estava vendendo Switches modificados com jogos piratas já instalados. Ele comprava os consoles usados, mexia na placa e vendia com 27 jogos por 28 mil ienes, que dá tipo aí uns 179 dólares. Ele foi preso e ainda disse que queria ver se a galera ia achar ele incrível por vender os consoles desbloqueados. Que doideira, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu no Japão, mostrando que agora o bicho tá pegando lá pra quem vende consoles modificados. Essa história me lembrou um caso que rolou nos Estados Unidos com o Gary Bowser, do grupo Team Executor. Ele foi preso por criar dispositivos para usar jogos piratas no Switch e ficou 40 meses na cadeia. Mas voltando ao Japão, essa prisão mostra que a galera tá levando a sério o combate à pirataria, e isso é muito importante para proteger a indústria dos games e os desenvolvedores que trabalham duro para criar os jogos que a gente ama. E aí, Diego, o que você achou dessa notícia? Ô, Finamor, qual que é o nome do cara mesmo? Que parece que tava meio premeditado isso já. Fumihiro Otobi. É, cara, parece que vender Nintendo Switch pirateado no Japão você vai tomar no Toby, com certeza. Já que a gente tá falando bastante de Japão aqui hoje, eu quero continuar em terras nipônicas e falar sobre uma empresa que não é japonesa, mas que depende muito de um jogo ambientado por lá para definir o próprio futuro na indústria. Eu tô falando da Ubisoft e do Assassin's Creed Shadows, que teve toda uma polêmica recente sobre o samurai Yasuki. Ô, Cauê, desculpa. Oi. Diga. Desculpa me intrometer aí novamente, né, no meio da pauta. Intromete-se. Mas o jogo já foi adiado tantas vezes que até a pizzaria Domino's fez uma piada aí com o adiamento, né? Disse que se precisar de ajuda pra entregar no prazo, chama a gente. O Assassin's Creed Shadows, ele está realmente aí passando por mais um adiamento, né? Recentemente aí a Ubisoft anunciou que o jogo que seria lançado em fevereiro será lançado em março. E segundo eles precisam de mais tempo para polir e refinar as mecânicas do jogo. E, dando aí o voto de confiança para a Ubisoft, não que ela mereça, eles realmente têm mostrado aí alguns trailers recentemente que tem claramente melhorias ali incorporadas na gameplay, nos cenários, nos gráficos. Em contrapartida, existe uma teoria de que eles teriam adiado esse jogo para que ele não concorra em vendas com um que a gente sabe que vai ser sucesso absoluto, que é o Monster Hunter Wilds, que lança agora em fevereiro. E para além disso, todo o marketing que a Ubisoft adotou desde esse adiamento tem mostrado aí uma certa ocultação do samurai Yasuki, que nos primeiros trailers era sem dúvida um dos destaques, e agora ele praticamente não tem aparecido em nenhuma gameplay, e quando aparece ele tá sempre trajado com toda a sua armadura, vestido de capacete. Então parece que a polêmica que envolveu o personagem, né, principalmente com o público japonês, pegou mesmo a Ubisoft, e agora eles estão tentando apaziguar a situação. Bom, a parte mais curiosa dessa mudança toda aí, nesse marketing envolvendo o Yasuki, foi uma mudança que ocorreu lá na Steam, onde o título de samurai dele foi substituído pelo título Ikitousen,
que significaria algo como um guerreiro capaz de enfrentar muitos inimigos, mas não necessariamente isso se aplica apenas a samurais. Então, aparentemente, a Ubisoft tomou essa, vamos chamar de precaução, para tentar tornar esse personagem mais palatável para o público japonês. Finamor, eu sei que a gente vai falar mais sobre a Ubisoft ainda hoje, mas o que você acha aí dessa empresa? Como é que é a sua história com ela? O que você acha que ela pode estar passando no momento? Cauezão, mais pra frente aqui nesse episódio eu vou trazer aí todas as informações e explicar, né, o motivo da Ubisoft estar passando por essa turbulência. Mas agora, meus queridos, a gente vai falar um pouquinho sobre Destiny 2, que é um jogo que a gente aqui tem um carinho enorme, né? Mas parece que lá dentro da Band os desenvolvedores tinham a ideia de criar coisas que não foram pra frente, como por exemplo um sistema de moradia para os nossos guardiões. Às vezes parece que Destiny 2 é o jogo com o maior potencial desperdiçado da história, né? Tanta coisa que poderia ter sido feita nele. E lembrando que esse é um game que, mesmo passando aí por uma situação talvez um pouco mais delicada, ele ainda tem uma comunidade de fãs muito dedicados. E ele chegou a ter, inclusive até recentemente, 300 mil jogadores simultâneos só na Steam, que das 3 plataformas principais é a menor em público de Destiny. Isso aconteceu há 6 meses atrás, em junho do ano passado. Então é um jogo que sobrevive há 10 anos no mercado bem competitivo. Então os fãs dedicados aí sustentam ele, mas mesmo assim ainda ele sempre deixou a desejar. Pois é, cara, e esse é um anseio dos fãs, né, por novos conteúdos, porque quem joga hoje vê que não tem muita coisa nova presente, e o que tem é sempre uma roupagem de coisas mais antigas. Mas essa semana aconteceu lá no Twitter, né, o pessoal tava discutindo sobre o Destiny, trazendo novas questões. Um usuário, um jogador lá pergunta, assim, né, numa postagem, o porquê que a gente não tem isso, né, o porquê que não tem esse sistema de moradia. E quem responde é Liana Ruppert, que é uma ex-funcionária da Band, e ela respondeu falando que, assim, os desenvolvedores tinham a intenção de fazer, ou pelo menos gostariam de trabalhar num projeto nesse sentido, mas que acordos internos e limitações também, tanto de investimento e muito provavelmente de engine lá também, seguraram isso e eles preferiram acabar entregando outras coisas. Lembrando também, né, que a Band passou por rodadas de demissões em massa, então perdeu bastante do seu corpo de produção, e isso com certeza influenciou diretamente não só nesse projeto, mas em outros também. E falando em jogos live service, né, como o Destiny, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o Marvel Rivals, o jogo que tá bombando cada vez mais, toda semana com sua base de jogadores estáveis ou às vezes com picos muito positivos. Lembrando que Marvel Rivals é um jogo free to play. Mas dessa vez eu vou deixar pro Finamor, nosso querido amante de Hero Shooters, falar um pouquinho pra gente o que tá acontecendo por lá. Aí eu? Essa eu quero ouvir. E o que acontece, né? A gente tem aqui uma pauta toda planejada, né? Pelo nosso querido e bonito diretor. E cada um sabe o que vai falar, mas o Diego quer me sacanear aí porque ele sabe que eu não sou fã de joguinho colorido, de piu-piu-piu. E ele quer que eu fale desse jogo porque a gente jogou uma única vez e eu me diverti, confesso. Mas eu vou deixar ele mesmo dar essa notícia porque desse jogo a única coisa que eu sei são os nomes dos heróis da Marvel. Cara, quando você jogou a primeira vez e se divertiu, eu falei, puta que eu pariu, esse jogo tem um potencial gigantesco. Esse jogo é foda. Eu tava lá, aconteceu pra caralho. E nessa semana, então, a NetEase, a desenvolvedora do jogo, né, revelou o plano e a estratégia de conteúdo sazonal para os jogadores. Então, o jogo contará com um novo herói a cada 6 semanas, ou seja, 2 personagens novos por temporada. Cada temporada terá mais ou menos 3 meses de duração e será sempre dividida em 2 partes. A temporada 1, que entrou agora, que traz o Quarteto Fantástico, então no primeiro momento você vai ter acesso ali à Mulher Invisível e o Senhor Fantástico, e na segunda parte, o Tocha Humana e o Coisa. Além dos personagens, o conteúdo adicional também inclui 3 novos mapas e um evento no modo Doom Match. Então a gente vê aí que o Marvel Rivals, cara, um jogo recente, tá com uma base de jogadores extremamente estáveis, fazendo aquilo que o jogador gosta, né, que é conteúdo novo, personagens novos, mapas novos, que é o que o jogo como serviço precisa ter para se sustentar. E para fechar aqui o nosso primeiro bloco, onde a gente dá as principais notícias da semana, eu queria falar da Sony, que nesses últimos dias confirmou o cancelamento de 2 jogos live service que nunca haviam sido anunciados, sendo um deles um jogo de God of War, que estava em desenvolvimento pela Bluepoint Games.
Bluepoint é essa que é super reconhecida pelos ótimos trabalhos que ela fez dos remakes de Demon's Souls e também do Shadow of the Colossus, ambos títulos exclusivos aí do PlayStation. E esse título aí relacionado à franquia God of War, ninguém tem maiores detalhes, mas supõe-se de que ele poderia ser um MOBA. E que o motivo do cancelamento era porque a Band, sim, aquela mesmo de Destiny, também está desenvolvendo um MOBA que está sendo muito bem avaliado internamente. Então a Sony decidiu descontinuar um dos projetos, já que o outro aparentemente tinha mais potencial. É o famoso aí Gummy Bears, e provavelmente esse a gente ainda ouça falar. E o outro título live service que foi descontinuado, ele era desenvolvido pela Band Studios, que é conhecida aí pelo desenvolvimento de Days Gone. E desde o sucesso relativo que ambas as empresas tiveram com seus últimos jogos, eles foram movidos aí para essa estratégia que a antiga gestão da Sony tinha adotado de fazer vários jogos live service, e a gente viu que os resultados foram muito variados e muito extremos, né? Ou seja, enquanto a gente teve aí o Helldivers 2, que foi um sucesso absoluto, vendendo 12 milhões de cópias em menos de 3 meses e se tornando um marco aí no formato, e até hoje batendo recordes aí de player counts. E em contrapartida a gente teve o Concorde, que foi cancelado 2 semanas após o seu lançamento e tornando aí esse talvez o maior prejuízo já obtido pela Sony em um jogo que ela desenvolveu exclusivamente. E, Cauê, um bom indicativo que esse MOBA tava dando certo, né, ou que os testes aí são promissores, é que a Sony pegou ali uma divisão da Band e abriu um novo estúdio com esses desenvolvedores para dar mais apoio pra gente ver mais coisas desse MOBA logo logo. Essas foram as informações mais importantes da semana até o dia de hoje sobre o mundo dos games. Mas parece que nosso mestre das curiosidades e informações desnecessárias, Daniel Finamor, trouxe algumas curiosidades aí pra gente sobre um jogo da Ubisoft, que também é um fracasso, mas que teve um motivo bem peculiar para não ir pro buraco. Dan, conta um pouco pra gente. Bom, eu prometi que ia falar um pouquinho sobre a Ubisoft aqui, e eu tava escutando vocês falando dela, e eu lembrei de todos os Assassin's Creed que eu joguei na minha vida, e lembrei de um específico que eu gostei muito, por ter uma temática pirata, guerra de barcos, que é o Black Flag. E aí me veio à cabeça o jogo Skull and Bones, que segundo o CEO da Ubisoft, era pra ser um jogo quadruple A, mas foi um flop absurdo, e muita gente não sabe, mas esse jogo é um dos motivos para a empresa estar na situação atual. A Ubisoft gastou uma fortuna nesse jogo, foi algo entre 650 a 850 milhões de dólares, que é dinheiro suficiente para comprar uma ilha paradisíaca e enterrar um tesouro de verdade, hein, Cauê? Para vocês terem uma ideia, o Concorde da Sony custou entre 50 e 400 milhões de dólares. Comparado ao Skull and Bones, é como se fosse um troquinho de bala. Mas por que a Ubisoft gastou tanto dinheiro em um jogo e no final das contas não fez sucesso? É porque o estúdio responsável pelo jogo, a Ubisoft de Singapura, fez um acordo com o governo de lá e em troca de alguns subsídios para desenvolvimento do game, a Ubisoft tinha que cumprir algumas metas específicas, como contratar pessoas locais e lançar novas IPs ao longo dos anos. Esse acordo impede a Ubisoft de cancelar os Skull and Bones, mesmo que o jogo esteja dando prejuízo. É como se eles tivessem assinado um pacto e agora não podem voltar atrás. Mas o que isso tem a ver com Assassin's Creed Shadows? A Ubisoft está numa situação financeira muito delicada, os fracassos de Skull and Bones e X-Defiant somados aos altos custos de produção de outros jogos estão colocando a empresa em risco, e para sair dessa enrascada, a Ubisoft precisa desesperadamente de um sucesso. É aí que entra o Assassin's Creed Shadows. Se o Shadows for um fracasso, a Ubisoft pode acabar afundando o barco de vez. Por outro lado, se o jogo for um sucesso, a empresa pode ter uma chance de se recuperar e voltar a navegar em águas tranquilas. O Shadows precisa ser um sucesso gigantesco para que a Ubisoft consiga pagar as contas e continue desenvolvendo jogos incríveis. Então, meus amigos, o futuro da Ubisoft está nas mãos do Assassin's Creed Shadows. Será que ele vai ser o salvador da pátria ou mais um prego no caixão da empresa? Só nos resta esperar para ver. E agora vai ser a minha vez de me intrometer aí na sua pauta, ô Finamor, mas eu quero contribuir com a sua excelente curiosidade, falando sobre o que significa, né, esses As que a gente se acostumou a ver aí quando a gente tá falando de videogames, né? Na verdade, esse é um termo que nem vem da indústria de games, esse é um termo que vem do universo financeiro, e ele indica um risco de investimento. Ou seja, o A, ou um único A, significaria um risco elevado de investimento.
2As, um risco médio, e 3As, um risco baixo. Por isso que a gente ouve tanto que a gente vai ver tantos AAA sendo lançados em tal ano ou em tal mês. Isso indica que são jogos que têm franquias muito consolidadas ou de empresas que já têm muita experiência no mercado. E para quem quiser investir nesses produtos, vai ter supostamente um risco mais baixo ao colocar o seu dinheiro lá, colocar suas moedas de ouro lá, pois o retorno é quase que certeiro. E aí, a Ubisoft, com toda a sua arrogância, resolveu inventar o termo Quadruple A, né? 4As, que seria basicamente o investimento mais certeiro possível de se fazer, e a gente tá vendo que não é bem assim. Talvez até esse termo tenha que mudar em algum momento, pois atualmente já não significa tanto que investir num jogo AAA vai significar que você tem aí o seu investimento de volta. A gente vê a prova desse comportamento da Ubisoft, né, quando ela tentou lá atrás comparar o Watch Dogs ao GTA V, né? E ela não só falhou nesse processo, como o próprio Watch Dogs também não atingiu o patamar que ela tinha demonstrado. E agora deixa eu entrar no nosso último bloco da semana, que é onde a gente apresenta os principais lançamentos de games que vão estar presentes aí pra gente poder gastar o nosso suado dinheiro. E para esse primeiro jogo, eu vou chamar nosso querido detentor do bigode mais bonito do Brasil, senhor Cauê Bonite. Qual que é o primeiro lançamento dessa semana aí? Olha, se o roteirista aqui não tivesse colocado eu para falar essa notícia, eu ia pedir minha demissão imediatamente. E caso você quiser saber o porquê que eu amo tanto esse jogo, dá uma conferida lá no nosso episódio onde a gente se apresenta, o episódio 00, que você vai nos conhecer muito melhor. Porque a gente tá falando dele, Final Fantasy VII Rebirth, só que a versão para PC, que vai ser lançada menos de um ano depois do lançamento oficial para PlayStation 5 e indica aí uma mudança de estratégia bem interessante para a Square, já que esses jogos demoravam para chegar em outros consoles e aparentemente eles estão começando a lançar com mais velocidade em outras plataformas. E é o remake, né? A segunda parte do remake do jogo lá de 1997. E comparado aí com o game original e com a primeira parte do remake, que é o Final Fantasy VII Remake, ele expande a história, tem novos cenários, conta mais sobre a jornada dos personagens contra o Sephiroth, e é um jogo aclamado pela crítica, é um jogo aclamado pela Bonfire, é o meu jogo do ano passado, e você tem que jogar. É só o que eu tenho a dizer. O Finamor vai adorar. Uhul! Ai, ai. Pode ter certeza, Cauê, que se um dia entrar no Game Pass, eu dou uma chance. E no dia 23 de janeiro ainda, a gente tem o lançamento de Ender Magnolia Bloom in the Mist. É um RPG 2D no estilo Metroidvania, desenvolvido aí pela Ed Globe e pela Livewire, tá? Esse jogo vai estar disponível para todas as plataformas. Antes de falar o terceiro jogo da lista, eu só queria fazer uma correção, Diego. O bigode do Cauê não é o mais bonito e o mais charmoso do Brasil, mas sim do planeta Terra, beleza? Combinado. E ainda no dia 23 de janeiro, na quinta-feira, temos Synduality Echo of Ada, que será lançado para PlayStation 5, Xbox Series e PC. É um jogo de tiro e extração PVPVE, ambientado no ano de 2222, que se passa após uma chuva tóxica chamada Lágrimas da Lua Nova dizimar grande parte da humanidade e dar vida a criaturas deformadas conhecidas como Eliminadores. Os sobreviventes se refugiaram em instalações subterrâneas para escapar dos perigos da superfície. Sensacional. E agora no dia 24, a gente vai ter o lançamento de Forspoken. Era um jogo que era exclusivo de PlayStation e PC, e agora vai chegar para Xbox nesta semana. É um jogo de RPG e ação desenvolvido pela Luminous Productions e publicado pela Square. Ele foi originalmente lançado em 24 de janeiro de 2023 e segue a jornada de Frey Holland, uma jovem nova-iorquina transportada para a Terra de Atia. Lá ela descobre habilidades mágicas que ajudam a enfrentar criaturas monstruosas e buscar um caminho de volta para casa. E ainda nessa semana vai acontecer um evento da Xbox chamado Xbox Developer Direct 2025, que não é necessariamente o lançamento de um jogo, mas sim de vários anúncios que podem ter certeza que você vai saber tudo no site da Bonfire e a gente vai comentar aqui no episódio da semana que vem. Destaco também que aqui na Bonfire você sempre vai encontrar as notícias mais importantes, seja do Xbox, do PlayStation, do PC ou do Switch, toda semana aqui no nosso podcast. E não vamos nos esquecer que a Bonfire é uma mídia pequena, não existe nenhuma grande empresa aqui puxando as cordinhas nos bastidores, e tudo que você escuta aqui é de gamer para gamer.
E você também pode ficar por dentro de absolutamente tudo que envolve o mundo dos games através das nossas redes sociais. Lá no YouTube, no TikTok e no Instagram, com vídeos verticais com notícias e curiosidades, no Spotify e no Twitter com as notícias e lá no nosso site, onde tudo que a gente cobriu aqui também está coberto lá. Todos os links vão estar aqui na descrição do podcast, não importa a plataforma na qual você esteja escutando. Então até a próxima, galera, e valeu! Valeu, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.